acredita que o menino falou que pra começar a namorar comigo, eu tinha que assinar um contrato e que eu tinha que aceitar o que estava no contrato? E sabe qual é o pior disso, gente? É que eu queria tanto namorar com esse menino que eu aceitei e eu realmente fui encontrar com ele pra gente analisar os termos desse contrato. E, gente, eu tava me sentindo, tipo assim, a Anastasia Gray, quando o Christian falou, não, vem porque a gente vai aqui analisar os contratos. Aí eu esqueci que eu tava fazendo isso com um pobre, né? Não era o Christian, não era o Christian. Esse menino, a gente já tava conversando, gente, já tinha um tempo, e eu era tão apaixonadinha por ele, que eu basicamente esperei a minha vez pra poder namorar com ele, sabe? Foi tipo assim, era um sonho de princesa da Disney. Ah, você tem sonho de passar na faculdade, sonho de ser alguém na vida? O meu sonho era namorar esse macho. Porque o quê? Macho é vida, macho é agro, macho é tudo, macho é macho, né? E aí, quando ele realmente começou a me notar, né? Porque eu ficava atrás dele igual uma safada, né? Igual uma safada. Eu tinha também, gente, os meus 22 anos. Eu não era uma senhora, mas eu também não era, né, muito velha, né? Nem nada do tipo. Então, assim, eu me considero erro de quando eu era nova. Vamos pôr assim, né? E como que esse menino começou a me notar? Eu fui pra uma festa da cidade que ele estaria. E como eu sabia que ele estaria, eu fui na intenção. Ele tava solteiro, tinha terminado o relacionamento dele, eu já sabia que ele ia querer pegar as tchutchuquinhas, né? Aí eu falei, então eu vou ir pronta pro combate, meus amigos. Vou ir, ó, pronta pro negócio. Aí, beleza, me arrumei, fiz maquiagem, paguei isso, paguei aquilo. Não parecia que eu tava em evento, não, parecia que eu tava indo casar. E aí funcionou lá nessa festa, ele me notou, a gente começou a conversar, demos o primeiro beijinho, porque eu tava, tipo assim, completamente atirada, né? E desde aí eu comecei a mandar mensagem pra ele todo santo dia, como se ele fosse meu namorado. Gente, que humilhação. Ele mais me respondia do que conversava comigo. E eu esperando ele me chamar pra date, nada e nada, até que eu resolvi chamar ele pra um date. E aí que o problema começa aí. Comecei a chamar ele pra um date. E lembra que eu falei pra vocês que eu realmente era muito afim dele? Gente, quando eu comecei a falar pra ele, vamos marcar alguma coisa, que não sei o quê. O menino virou na minha cara, na minha face, e falou assim, mas você sabe que quem convida paga, né? Tipo, eu não vou pagar pra poder sair com você se é você que tá me chamando pra poder sair. Eu não tava valendo um date, meus amigos. Eu não tava valendo um date, mas eu precisava sair com o Brad Pitt. Aí eu falei assim, não, Brad, fica tranquilo. Eu vou pagar tudo pela sua beleza, né? Porque, afinal de contas, um macho igual você vale a pena. E assim eu fiz. Eu buscava ele, eu tinha meu carro, então eu buscava ele pra gente poder sair. Meu carro eu tinha porque meu pai tinha me dado. Pra gente poder sair, entendeu? Eu trabalhava, eu estudava, eu tinha dinheirinho ali. Então eu buscava ele igual um mocinho em casa pra gente poder sair, pra gente poder fazer as coisas. E obviamente que pra ele se tornou uma coisa super cômoda, né? Porque você imagina, você ficar indo pra date, restaurante caro e tal, porque era ele que escolhia, eu deixava ele super à vontade. E com isso a gente começou a fazer tudo de namorado, menos a namorar. E ele também não falava nada, gente, sobre liberar a rompimento, não. Tipo assim, vamos pra uma casinha, não. Ele não falava nada. Acho que é porque ele tinha outras pra poder, né, furanfar. Então eu era basicamente só pra pagar o date. Só pra levar ele pra poder rolezar quando ele não tava fazendo nada, né? A verdade era essa. E aí eu comecei a sair com ele várias vezes. Foram passando assim mais ou menos uns 2 meses. Ele nunca pagou um date, ele nunca fez nada. Aí a gente começou a conversar sobre namoro. Eu perguntei pra ele se ele tava querendo alguma coisa séria e tudo mais e tal. Perguntei se ele queria marcar uma casinha, porque já tinha tipo 2 meses que a gente tava saindo e a gente não foi ainda. E ele falou que sim, que ele queria marcar uma casinha e tal, a gente foi. E aí eu paguei, claro, a gente passou uma noite incrível, nós namoramos muito, sabe? Foi tipo tudo muito bom. O menino, ele simplesmente, gente, representou lá na furanfação. E aí eu saí mais apaixonada que não sei o que, falando, gente, de casamento já. Eu queria casar com esse candengo, né? E aí eu fui pra casa, a gente começou a conversar mais sobre relacionamento, não sei o que, passou mais ou menos uma semana depois que a gente tinha furanfado. Ele falou pra mim, finalmente, me mandou uma mensagem que ele toparia, sim, um relacionamento comigo, desde que eu assinasse um contrato, né, porque ele não queria mais estresse, e que nesse contrato eu teria que aceitar, né, fazer o que ele tava pedindo e tudo mais. E aí eu falei assim, caramba, mas você quer o quê? Registrar isso, tipo, cartório? Ele, não, só quero que você assine, a gente conversa sobre tal, vê se tá tudo certo pra você, e assim a gente começa a namorar. E aí eu falei, não, tudo bem então, vamos fazer assim. Pode ser então, pô. Quem sabe? Aí eu me
me senti, amor, Anastasia Gray. Ele falou, então vamos marcar, você vem aqui em casa, que ele morava, sim, ele morava sozinho. Você vem aqui em casa e aí a gente analisa esse contrato junto e vê se fica bom pra você e pra mim. E eu super topei. Vocês acham que eu achei isso um absurdo? Não, amigas. Eu tava emocionadíssima porque ele queria namorar comigo. Então eu me arrumei linda e bela e no dia seguinte eu fui lá pra poder analisar os termos do contrato. E, gente, o contrato tinha um critério. E quando eu falar pra vocês o critério, eu arrumei linda e bela, toda emocionada, porque eu ia finalmente começar a namorar com o Brad Pitt, vulgo amor da minha vida, porque aquele macho valia a pena, não é mesmo? Afinal de contas, eu estava quase que desesperada, né? Cheguei lá na casa dele, pedi um Uber, porque obviamente que ele não foi pra poder me buscar. E o meu carro estava na oficina, e eu tinha falado pra ele que o meu carro tava na oficina, inocentemente achando que ele iria falar, não, tipo, já que você tá sem carro, então eu vou ir te buscar, não sei o quê. Não, queridos, não. Ele tinha um carro dele, sim. A gente ia poder ir, eu buscava ele, mesmo ele tendo um carro dele. Ele não queria gastar nem a gasolina dele pra poder me ver, mas eu achava isso, tipo assim, oh meu Deus, incrível, ele merece isso. E assim, eu fiz. Fui pra casa dele, linda e bela, né? Quando eu cheguei lá, eu entrei. E ali, ele foi direto ao ponto, falando que ele não queria enrolação. Afinal de contas, se eu não quisesse aceitar, a gente não podia perder muito, não precisava perder muito tempo. Gente, ele tava, tipo assim, quase que desfazendo de mim, sabe? E eu tava, meu Deus, que oportunidade incrível. Quem vê pensa que eu tava arrumando um emprego dos meus sonhos, mas não, eu já tava analisando um contrato pra poder ficar com o macho. A gente sentou na cadeira e ali ele começou a falar umas coisas que ele não gostava, assim, básicas. Ah, eu não gosto eu não gosto de ser cobrado, eu não gosto de ficar dando satisfação, eu não gosto de ficar isso. Aí a minha vontade era falar, você quer namorar pra quê? Mas eu era compreensiva, seria um relacionamento saudável. E eu falei, não, tudo bem, vai ser um relacionamento saudável, a gente não precisa de nada disso, que não sei o que e tal. E aí ele falou que tudo bem, então. Ele puxou lá o papel dele e realmente, gente, era um contratinho que ele tinha pegado ali na internet, não era nada tipo assim, ah, meu Deus, oficial. E eu comecei a ler tal, e aí, beleza, não podia trair, era o que tava escrito lá, né? Eu não podia trair ele. Não falava nada sobre ele me trair, mas estava escrito que eu não podia trair ele. E aí eu imaginei que era tipo assim, ah, como o contrato é pra mim assinar, né? Pra eu assinar, ele não botou nada sobre ele, mas tudo bem. Era só, tipo, uma segurança de mim pra ele, no caso, né? E aí, o critério maior que tava lá é que eu teria que liberar o butico pra ele todas as vezes que ele quisesse. Sem reclamar, sem falar nada. Só que assim, gente, eu nunca tinha liberado meu butico. Na hora que eu li, eu achei aquilo ali um absurdo tão grande. Como se toda a situação já não tivesse sendo um absurdo. Mas eu achei aquilo ali um absurdo tão grande que eu fiquei, caramba, mas não é assim que as coisas funcionam e tudo mais e tal. E ele começou a meio que negociar, falando que se tivesse, ele podia entender, mas fora isso, ele ia querer todas as vezes que ele pedisse, porque ele tinha muita vontade disso e que o término dele com a última namorada dele foi por isso, porque ele queria muito no Tubinhos e ela não queria. Então eles viviam brigando por causa disso e aí eles terminaram. Ou seja, as brigas do relacionamento dele era por causa do Tubinhos. Na hora, gente, aquilo me deu um baque tão grande, tão grande, tão grande, que eu entendi por que ele não fazia nem questão de furinfar comigo. Porque ele não tava afim da minha rompimento, ele só queria o Tubinhas. E aí eu, na hora, olhando pra cara dele assim, comecei a me questionar se eu realmente queria ter um relacionamento onde as brigas iam ser por conta do Tubinhas. E aí eu falei pra ele que eu realmente não queria, né, aceitar esse tipo de cláusula, que eu queria ter a liberdade do meu próprio corpo de falar quando eu quero e quando eu não quero, sem ter que negociar esse tipo de coisa, que eu achava aquilo ofensivo. E ele falou que pra ele, então, não dava e que era pra eu poder ir embora. Eu fui embora, né? Eu bloqueei esse menino, eu fiquei triste por um tempo, mas comecei a fazer terapia e hoje eu tô superada e ele tá namorando uma menina que com certeza deve liberar o butico pra ele todo dia. Eu era amante do noivo da minha irmã e no dia do casamento dela, ela teve uma surpresinha. Essa história, ela é um misto de talvez eu tenha exagerado com se eu tivesse oportunidade, eu faria de novo. Eu cresci numa família bem convencional, sabe? Eu era a irmã mais velha e eu tinha uma boa diferença de idade da minha irmã, que era a minha irmã caçula, né? Só que eu era a filha mais velha e eu tinha toda a atenção do mundo. Depois que a minha irmã nasceu, eu meio que perdi ali, né, o meu lugar de filha única, tudo era pra ela, né, ela era o centro das atenções e tudo mais. E aí ela cresceu entendendo que ela realmente era o potinho de ouro da família. E com isso, éramos pra sermos irmãs unidas e não éramos.
por mais que os nossos pais tentavam nos criar assim, eles mesmos atrapalhavam essa situação, essa minha relação com a minha irmã. Porque eles mesmos não escondiam o como ela era preferida, como ela era protegida e como eu sempre ficava de escanteio. E isso dava muita confusão entre mim e minha irmã. Eu não podia bater na minha irmã podia bater em mim. Toda vez que arrumava uma confusão, você é mais velha, sua irmã é só uma criança. Com isso eu fui crescendo, eu e minha irmã, a gente foi se afastando ao ponto de que meu pai teve que construir outro quarto na casa, porque o nosso quarto era junto e a gente não se suportava. Só que essa situação já era tão assim que eu já tava até me acostumando, né? Até que quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 23 anos, né? A minha irmã tinha acho que 19. Mais ou menos essa idade aí. Eu me apaixonei por um menino que morava lá onde a gente morava. A gente começou a ficar, né? E aí ele me pediu um namoro, eu aceitei e eu fui levar ele pra conhecer a minha família. Só que no dia que eu marquei esse jantar, a minha irmã fez um escândalo, falando que eu tinha feito de propósito e que eu sabia que ela era apaixonada por ele, que ele ia ser dela, que não sei o que. Ela começou a fazer um inferno na minha vida e ela acostumada a ter tudo o que quer, né? O menino foi embora sem saber o que fazer, né? Porque, tipo assim, ela não falou com ele, ela chamou o meu pai e minha mãe lá dentro e começou a falar. E aí os meus pais pediram pro menino ir embora, obviamente. E com isso, os meus pais não aceitaram a minha relação com ele, me fizeram terminar com ele, né? Eu tava fazendo faculdade, eu não tinha como me manter, eu não tinha pra onde ir, meu pai ia me expulsar de casa, eu aceitei e terminei esse relacionamento. 6 meses depois, ela apareceu lá em casa namorando com ele. Como eu tive que terminar o meu relacionamento, eu meio que não queria saber do menino, sabe? Então, tipo assim, eu não procurava saber dele, eu não procurava saber das redes sociais dele, eu literalmente tentei esquecer ele, porque eu realmente era apaixonada por ele, sabe? E aí, a minha irmã começou a ir atrás dele e eu não sabia. E aí, com isso, a minha irmã contou uma mentira pra ele, porque eu fiquei com tanta vergonha que eu não falei pra ele que meus pais me proibiram de namorar ele, porque minha irmã era afim dele, sendo que eu tinha, tipo, 23 anos, né? E minha irmã, 19, então eu não ia falar isso pra ele, né? Que eles iam me expulsar de casa se eu continuasse esse relacionamento com ele. Ela inventou uma mentira pra ele, né? Falando que... Isso eu descobri depois. Falando que naquele dia os meus pais tinham brigado comigo porque eu tinha levado outro namorado, que eles não iam aceitar eu com 2 namorados, que não sei o quê. E ele acreditou nela, né? Ele não veio falar comigo, até porque ele tava bloqueado de tudo, porque eu realmente não ia poder ficar com ele, então eu não queria... Tipo, né? Não queria contato. E aí, ele simplesmente acreditou na minha irmã quando ela contou isso. E eles começaram a sair logo em seguida do nosso término, só que eu não sabia. E o tempo foi passando, obviamente. Eles ficando. Ele deve ter, sei lá, começado a gostar dela, né? Começado a propor namoro. E aí, ela aceitou e foi levar ele lá em casa pra poder dizer que tava namorando com ele. E eu tive que aceitar. Eu, na hora, fiquei chocada. Perguntei pros meus pais se eles não iam falar nada. E aí, os meus pais simplesmente falaram pra mim: bom, você sabia que ela era apaixonada por ele. Agora eles estão juntos, né? Você tem que entender. Você é a irmã mais velha. Sempre aquela mesma história. Eu tive que engolir aquilo a seco, sofri calada. Quando ele chegava lá em casa, eu saía. E ele, tipo assim, com um ranço absurdo de mim. Não olhava nem na minha cara. Não falava comigo de jeito nenhum. Até que os anos foram se passando. Eu me formei e saí de casa. Eu só queria me formar e sair de casa. Eu consegui meu emprego, eu consegui minha estabilidade financeira. Com meu primeiro salário, eu aluguei uma casa. Minha irmã ainda continuou morando lá porque ela não queria saber de tudo. Então, assim, ela tava noiva dele e ele tinha uma condição maneira, né? E aí, ela não queria saber de tudo porque ela só queria casar com ele. Ah, qual seria a profissão dele? Esposa dele. E aí, ele pediu ela em casamento. Só que aí, ele pediu pra poder conversar comigo. Me mandou uma mensagem do nada, falando que precisava conversar comigo, porque ele ia tomar uma decisão muito importante na vida dele, que no caso era pedir minha irmã em casamento, se a gente podia conversar. Eu fui. E ali a gente saiu pra conversar e colocamos todos os pontos no i. E ali ele descobriu que eu nunca tinha traído ele, que eu não tinha outro namorado, que foi os meus pais que proibiram, que não sei o quê. E ele ficou muito abalado. Eu também fiquei muito abalada, né? Não sabia que tudo tava acontecendo. A gente começou a chorar e ele falou pra mim que sempre gostou de mim, que ele nunca quis ficar com a minha irmã, mas que ele meio que ficou com raiva, que ele foi infantil e tudo mais. E ali naquela emoção, a gente se beijou. Ele perguntou se eu queria ir pra casa dele, eu fui. A gente furianfou pela primeira vez e começamos ali a nos relacionar. Daquele dia em diante, nós viramos amantes, né? Eu era amante dele, só que ele já tinha pedido a minha irmã em casamento. Ele tava inseguro em relação ao casamento, mas ele não sabia o que fazer, eu também não, e a gente era amante. E com isso ele falou pra mim que não queria mais casar com ela, que ele ia acabar com tudo, mas eu falei: não, você vai levar o casamento em seguida sim, e no dia ela vai ter uma surpresinha. E aí eu comecei a elaborar minha vingança.
Na hora, ele ficou sem entender e ele começou a falar pra mim, você tem certeza que é isso que você quer mesmo? Que você quer fazer isso? A gente não precisa disso. E eu falei que não, que eu sofri durante anos, que eu sempre amei ele. E que isso não ia ficar assim, que eu não ia simplesmente engolir, deixar pra lá e fingir que nada estava acontecendo. Porque basicamente ela foi, né, que desmascarada e eu queria a minha vingança em relação a isso. Falei, você vai dar seguida ao casamento, tudo bonitinho. Expliquei pra ele o que eu ia fazer. Ele topou, falou que tudo bem, que eu falei que se ele quisesse ficar comigo, essa seria a condição. Ele topou, falou que tudo bem, que ele topava, que ele faria o que eu queria. Beleza. Ele deu andamento no casamento, as coisas foram acontecendo, todo mundo se preparando, convite, não sei o que e tal. E eu no meu canto sem falar nada, sendo amante dele, dormindo com ele basicamente todos os dias. E minha irmã, sem entender nada, porque ela veio reclamar com a gente, né, comigo, com a minha família, que ele estava afastado dela, que eles não estavam. Porque minha irmã, ela era aquela pessoa assim, tá acontecendo alguma coisa na minha vida. Junta a família toda e ela quer desabafar com todo mundo, sabe? E em relação a essa história dele ter sido meu namorado, não sei o quê, ela fingia que isso nunca acontecia, que a errada era eu, tá? Que eu que era louca. E aí ela contando que ele não tava falando com ela, que ele tava afastado, e minha família colocou na cabeça dela, inclusive eu, que isso era nervoso do casamento, que ele tava nervoso, que não sei o que e tal. E ela acreditou. E aí chegou o dia do casamento, bonitinho. Eu disse pra ele o que eu queria que ele fizesse. Tava lá na igreja, na frente de todo mundo, porque ela fez questão de convidar quase que a cidade inteira. Chegou na hora de falar o sim e o não, ela falou sim. E quando perguntaram pra ele, ele falou que não. Foi aquele choque absurdo. Todo mundo ficou sem entender nada. Eu levantei da minha cadeira e fui até o altar e falei, ele não vai casar com você, porque eu sou amante dele e nós queremos ficar juntos. Mas eu quis te dar essa notícia aqui no seu grande dia, na frente de todo mundo que você convidou, porque foi exatamente isso que você fez comigo. Todo mundo sabia que eu estava com ele, todo mundo sabia que eu tinha um relacionamento com ele. Você fez um escândalo pra gente não ficar junto, inventou uma mentira pra ele, quis se casar com ele. Então agora é isso que você vai ganhar, tá? A gente tá junto, já estamos juntos há um tempo. E você pode, por favor, se retirar, porque quem vai casar sou eu. Obviamente, ela tentou vir pra cima de mim, tentou fazer um escândalo, que não sei o que e tal. Mas eu já tinha contratado umas pessoazinhas pra poder tirar ela. Tiraram ela. O meu pai e a minha mãe, obviamente, ficaram chocados. Falaram que não iam, não ia aceitar isso. Por isso que eu falei que se eles não quisessem aceitar era problema deles, que eles podiam ir embora. Trocaram lá os papéis, conversaram, a gente desenrolou, porque deu toda uma confusão. O padre falando que não ia casar, que não ia, que não era noiva eu, que não sei o que, mas a gente conseguiu desenrolar. No fim, eu me casei com ele, todo mundo ficou chocado, quem era amigo dela foi embora, quem era meu amigo ficou, e foi isso, me casei, a gente curtiu a lua de mel, não sei o que, voltei pra casa, estamos morando juntos, e eu estou grávida do meu primeiro filho, mas a minha família, ninguém fala comigo, nem minha irmã, nem os meus pais, obviamente, que os meus pais sempre protegeram a minha irmã. Então, assim, talvez eu tenha exagerado, talvez eu não precisava da vingança, talvez eu não precisava, né, desmascarar ali no altar, falar que eu era amante dele, todo mundo na igreja. Realmente, foi uma chacota, a cidade toda ficou sabendo, talvez eu não precisava disso tudo, mas eu me senti vingada e hoje eu tenho certeza que se eu pudesse, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu fui pedida em namoro pra ser traída. E sabe qual é o pior? Foi dentro da minha própria casa, a minha própria residência, onde eu deitava o meu corpinho suado pra descansar. Mas como assim? Dentro da sua própria... Vocês estão entendendo? Eu comecei a conversar com um menino, um conversante, né? E o papinho tava rendendo, ele tava me tratando super bem. Sabe qual é o pior também? Eu passei por essa situação com 19 anos. Olha a minha inocência. Mas, na verdade, não tinha como você adivinhar. Beleza, comecei a conversar com esse candenguinho de Jesus. Papo vai, papo vem. Ele me chamou pra sair e eu fui. E eu achei estranho, porque no nosso primeiro date, ele não me beijou, ele não tentou nada. Eu com 19 anos, sabe? A gente foi no shopping, aí a gente ficou conversando, não sei o quê. Fomos no cinema. Eu falei, bom, no escurinho do cinema vai rolar alguma coisa. Não rolou nada. Tá bom. Ele me deixou em casa, ele veio em casa, me buscou. Depois a gente curtiu o date, ele me deixou em casa de novo e nem uma bitoquinha. Eu achei estranho, só que eu não queria ser, tipo assim, atirada, né? Chegar e falar, vai me dar umas bitoquinhas. Não, aí eu falei, bom, vou esperar no tempo do bofe, né? Fiquei no meu cantinho calada, não falei nada, a gente continuou conversando. Até que um belo dia, do nada, esse menino me pediu um namoro. Eu fiquei... Como assim, Jurandir? Tinha mais ou menos uma semana que a gente tinha ido pra esse date e a gente tava conversando e ele tava, tipo assim, meio que se declarando, sabe? Ele ficou apaixonadíssimo. Ai, porque eu gostei muito de você. Não porque você é o meu par ideal. Não porque é muito bom a nossa conexão. Não me deu um beijo. Não porque não sei o quê. E eu, gente, eu tava me achando, alimentando muito meu ego, tipo, ai, meu Deus, o bofe me viu uma vez e já ficou completamente apaixonado por mim. Então eu tava o quê? Caindo no papinho de salafrairo dele. Até aí, gente, eu juro pra vocês que ainda tava muito bom. Só que o estranho foi quando ele literalmente me mandou uma mensagem me pedindo namoro. Eu achei aquilo muito estranho, eu achei aquilo muito coisa de adolescente, né? Tipo, ai, quer namorar comigo? Por mensagem de WhatsApp, do nada. Só que eu aceitei.
gente, eu tava tão na seca e eu tava gostando tanto dele que eu aceitei, sabe? Eu falei, ah, tá, porque, tipo, já tinha 2 meses que a gente tava conversando. Foram 2 meses que ele me chamou pra sair. Aí, depois, uma semana ele me pediu namoro. Eu tava me sentindo a tal. Só que aí ele começou a insistir pra ir na minha casa falar com o meu pai e com a minha mãe que estávamos namorando. Ele, não, porque agora você é minha namorada, eu quero oficializar, que não sei o quê. Ele com 22 anos. E eu tô, gente... Que coisa estranha, isso nunca aconteceu, meu pai e minha mãe nunca exigiram isso. Mas como ele tava insistindo muito, eu falei, não, tudo bem. Então, era tipo assim, sexta-feira, amanhã você vem aqui e a gente conversa com os meus pais. Ele falou, beleza, avisei os meus pais e no fim eu também fui na tarraqueta. Mas como assim você tava aceitando namorar um cara que você não tinha nem beijado? Como assim ele tinha me pedido em namoro sem nem ter me beijado? Eu tava me sentindo a tal, meu amigo, a bam dos relacionamentos. Já tava solteira há um tempo, tinha tomado um chifre. Então, assim, eu falei, é o meu momento de recomeçar. E aí, beleza, aceitei o pedido de namoro, rindo muito, né? Porque eu fiquei tipo, oh, meu Deus, que coisa diferente. Ele era um bofe diferenciado. E aí, a gente combinou no sábado. Dele vir pedir os meus pais pra oficializar o relacionamento. E eu falei que tava tudo bem. Chegou no sábado, eu me arrumei toda maravilhosa, que extremamente ansiosa. Afinal de contas, eu seria sim pedida em namoro pelo amor da minha vida, né? Então eu tava tipo assim, oh meu Deus, que felicidade era essa que eu estava sentindo. A verdade é que eu já tinha sido pedida, né? A gente ia só oficializar. Aí o menino pegou, quando deu o horário do almoço, que a gente marcou o horário do almoço, conversei com os meus pais, eles, não, a gente vai fazer então um almoço aqui, não sei o quê. Aí o menino chegou. Quando ele chegou, ele veio todo bonitinho, bem vestido e me deu uma bitoquinha. Gente, aquilo ali foi o nosso primeiro beijo, pasmem, uma bitoquinha. E eu fiquei por emoção. Eu tava aceitando muito pouco, amigas. Aí eu já estranhei, porque ele falou assim, tá todo mundo em casa? Assim, na porta, quando eu fui pegar ele na porta. Eu olhei pra cara dele assim, minha vontade era falar, ué, a única pessoa interessada que tem que estar sou eu, meus pais estão sim. Porque eu tinha uma irmã. E essa minha irmã, a gente não se dava bem de jeito nenhum. Por quê? Porque lembra que eu falei pra vocês que eu tinha tomado um chifre? Então, ela tinha pegado o meu namorado. E, gente, na época foi uma confusão tão grande. Eu namorava esse menino 2 anos. Ela me traiu, sabe? A gente nunca se deu bem. Minha irmã, a gente nunca teve aquela relação, assim, boa. Por parte dela, eu tentava, mas ela realmente não queria ser minha amiga. Então, ela pegou o meu namorado da época. Eu descobri, não sei o que. Eles foram pra uma festa junto. Eu tava em casa. Não quis ir porque eu tava doente. Ele foi e aí ele pegou a minha irmã e achou que ninguém ia me contar. Mas as minhas amigas pegaram e me mandaram fotos, vídeos, tudo que vocês possam imaginar do meu chifre ao vivo e cores. Então, desde aí eu não falava com a minha irmã, mas eu ainda não tinha dinheiro pra poder sair de casa, então eu aturava ela, né? Porque assim, eu não tinha muita opção. Eu contei pros meus pais, na época teve toda uma confusão, mas não deu muita coisa não. Eu falei que quem interessava estava em casa sim, ele riu e aí a gente entrou. Ali, gente, ele sentou, nós almoçamos, apresentei ele pros meus pais, não sei o quê. Eu tava achando isso muito estranho porque eu não era nenhuma adolescente, mas enfim, ele tava fazendo questão. Aí a gente conversou, não sei o quê, e aí ele me pediu em namoro pro meu pai e pra minha mãe, e minha mãe deixou. Meu pai deixou e tava tudo certo. Eu confesso que eu tava achando estranho, mas eu achei tão bonitinho, tipo, ah, posso namorar com ela, sabe? Que uma coisinha assim fofinha e tal, eu tava super encantada. Nós ajudamos a arrumar as coisas, eu mais do que ele, né? E aí ele foi pro sofá, sentar pra gente poder ver uma televisão. Os meus pais foram pro quarto e deixaram a gente ali à vontade. A minha irmã ficou dentro do quarto dela, porque ela falou que aquilo não interessava a ela. Até que em um determinado momento ele me pediu pra poder ir no banheiro. Dei pause no filme e fui levar ele lá no banheiro. E aí, gente, fiquei sentada lá na sala. Passou 10 minutos, passou 15 minutos, passou 20 minutos. Quando deu 40 minutos que eu já estava lá esperando, eu falei, gente, será que ele tá passando mal, tô pensando de alguma coisa? Aí eu fui atrás, depois de 40 minutos. Quando eu fui procurar, vocês acham que ele tava no banheiro? Eu tive uma grande surpresa. Quando eu vi que já tinha passado 40 minutos e ele não voltava, eu falei, ou ele desceu na privada, ou esse menino tá passando mal, aconteceu alguma coisa, deu ruim. Eu comecei a pensar em várias possibilidades, menos é que eu estava tomando um chifre. Mas também, gente, ai, eu fui muito inocente, juro, muito inocente. Eu fui atrás dele no banheiro, que ficava do lado do meu quarto, e não achei ele. Não achei. Aí eu falei, gente, que estranho. Aí eu falei, bom, vou entrar aqui dentro do meu quarto pra ver se ele não tá, vai ver, ele acabou se perdendo e tal. Gente, quando eu entrei dentro do meu próprio quarto, sim, no meu próprio quarto, porque a traição, quando ela vem, ela tem que vir só pra humilhar. Porque se for só pra trair, não vale a pena, né, gente? Tem que vir assim, aquele negócio que é pra te esculhambar. Quando eu entrei no quarto, estava a minha irmã deitada na minha cama, do jeito que ela veio ao mundo, do jeito que ela veio ao mundo. E o meu, até então, namorado de um dia não, né? Algumas horas, estava ajoelhado lá no chão, cantando no microfone da minha irmã.
ali na sua Rua Pimenta, enquanto eu estava lá há 40 minutos esperando ele. Gente, eu acho que eu fiquei tipo assim, sabe quando você fica em choque? Eu fiquei parada assim, ó. Eu não tava acreditando que aquilo ali estava acontecendo comigo, mas estava, irmã, estava. Eu dei um berro tão grande que eu falei, o que tá acontecendo aqui? Eu não sei por que eu perguntei isso, porque convenhamos, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Gente, na hora, eu levei um susto, assim, sabe? E aí eu berrei. Aí veio o meu pai, a minha mãe e a minha irmã botando a roupa. Só que a minha irmã, gente, ela tava cagando e andando. Ela tava, tipo assim, mais um namorado seu me deu mole e eu peguei. E eu não sabia o que fazer, porque ela tava numa tranquilidade muito grande. E os meus pais começaram a perguntar, o que tá acontecendo aqui? O que houve? Por que você tá sem roupa? E minha irmã, normalmente, o lobo botando a roupa dela. O menino, ele também não tava, tipo assim, ele tava assustado por ter sido flagrado, mas ele não tava, tipo assim, ai, muito preocupado, amor, desculpa, errei, fui moleque. Não, ele tava tipo assim, atingiu o meu objetivo. E aí eu comecei a falar, por que você fez isso? Você tá ficando com a minha irmã, você acabou de me pedir em namoro, então por que você me pediu em namoro e tal? Por que não sei o que? E o menino calado. E eu me responde, e ele não falava nada. Eu comecei a chorar e meu pai falou, responde, rapaz, o que tá acontecendo aqui? E meu pai começou a brigar com a minha irmã também, e minha irmã o tempo todo calada. E aí ele simplesmente virou e falou assim, olha, eu tô querendo sair com a tua irmã já tem um tempo, mas eu simplesmente não consigo o número dela, ela não me responde nas redes sociais, então eu precisava de um meio pra poder chegar até ela. E o melhor meio que eu achei foi você. Essa é a forma mais sincera que eu consigo de te dizer isso. Então, assim, quando eu cheguei, eu quis uma oportunidade pra falar com a sua irmã, por isso perguntei se ela tava em casa, bati na porta do quarto dela, ela estava, e aí ela me arrastou pra esse quarto aqui, e a gente começou a se beijar. E foi isso. A minha irmã, basicamente, fez isso por raivinha, a minha irmã falou assim, foi exatamente isso que ele falou, e saiu andando, e aí minha mãe foi atrás dela, no quarto dela, pra poder brigar com ela, e o garoto ficou lá, eu falei, então eu fui só um brinquedo pra você? Aí ele, sim, você foi só um meio pra chegar na sua irmã. Gente, eu fui pra cima dele, mas olha, eu perdi todas as estribeiras, meu pai teve que me segurar, mas eu consegui bater nele, apoiou o Marco Tamborim no samba, eu batei o menino pra fora, bloqueei ele de tudo quanto é coisa. E anos depois que isso aconteceu, eu não falo mais com a minha irmã, anos depois que isso aconteceu, ele veio atrás de mim, querendo voltar comigo, dizendo que tinha se arrependido. Aí eu falei, querido, você tá achando que eu sou idiota? Não, querido, eu caí uma vez só, duas aí já é demais, né? Vocês nem imaginam a forma como eu descobri o meu chifre. Na verdade, eu acho que por essa nem o meu namorado esperava. Eu namorei por 2 anos e nos últimos meses de namoro, que foi antes de eu descobrir tudo isso, o meu namorado, ele entrou para trabalhar na maior empresa, numa das maiores e melhores empresas que tem aqui na cidade. Todo mundo tem o sonho de trabalhar, de entrar para trabalhar nessa empresa, porque o pagamento é muito bom, os benefícios deles é muito bom. E depois que meu namorado começou a trabalhar nessa empresa, ele mudou totalmente assim comigo, começou a ficar ignorante, sabe? Saía sem me avisar, não fazia tanta questão de estar mais comigo. E tipo assim, a impressão que dava é que o emprego tinha subido para a cabeça dele. E por conta disso, nós começamos a brigar muito, porque ele queria me tratar mal e ele achava que eu ia ficar quieta. Só que é óbvio que eu não ia baixar minha cabeça para ele. Foi então que eu comecei a pensar na possibilidade de terminar, porque eu já não estava mais feliz, eu não estava gostando do que estava acontecendo. Só que até então, eu não tinha comentado nada com ele ainda sobre terminar. Até que um certo dia, tô eu no meu trabalho, quando minha amiga me manda uma mensagem, ela falou assim, amiga, eu vou te enviar uma foto aí de uma tatuagem, olha como a pessoa que está na tatuagem parece o seu namorado. E quando ela enviou aquela foto, gente do céu, não dá pra acreditar. Parte 2. A tatuagem era um homem sentado com um negócio duro e uma mulher abaixada chupando. E quem tatuou essa tatuagem foi uma mulher. E não contente em tatuar isso, ela tatuou grande, tipo, fechando o braço dela e no realismo. E nitidamente dava pra ver o rosto do meu namorado. A pessoa em si, a menina em si não dava, porque na tatuagem ela estava agachada de costas. Só que o rosto do meu namorado dava pra ver perfeitamente que era ele. E logo em seguida, várias outras pessoas começaram a me mandar essa foto dessa tatuagem, perguntando se eu tinha tatuado isso. Eu não sabia se na hora eu ria de nervoso, de desespero ou até mesmo de graça. Porque que pessoa em sã consciência tatuaria um negócio desse? Fala pra mim. Foi então que eu mandei essa foto pro meu namorado dessa tatuagem e falei pra ele, nossa, bela forma de se descobrir um chifre. E ali eu falei pra ele passar em casa, pegar as coisas dele e sumir da minha vida. Eu falei, eu nunca mais na minha vida eu quero ver você na minha frente, porque depois dessa humilhação não tem nem como eu olhar pra tua cara mais. Só que quando ele viu aquela foto, aquela tatuagem, até ele desacreditou. Na hora ele nem negou, ele ficou tão assim desacreditado, chocado, que ele nem negou, ele não falou nada.
Ele só queria descobrir como que essa pessoa tinha tirado essa foto e ainda tatuado. Eu sei que ele ficou assim extremamente revoltado, ele foi atrás do tatuador para tirar satisfação, processou o tatuador, processou a menina. Ele acabou virando meme na cidade porque as pessoas fizeram figurinhas com essa tatuagem e as pessoas usam tipo em grupo do Facebook, grupo de WhatsApp, no Insta. Ele virou chacota. Tanto que aonde ele vai, todo mundo chega nele para falar sobre isso. Ou seja, o karma veio rapidinho, né? E detalhe, a menina super se acha com essa tatuagem, tá? Porque às vezes eu entro no perfil pra dar uma olhada nas fotos dela e ela faz questão de mostrar a foto assim, tipo, tirar foto, tipo, mostrando a tatuagem, sabe? Ela deve estar achando lindo aquele negócio duro lá e ela com a boca. Olha, gente, é cada coisa, cada logo que a gente encontra. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que fui testar a fidelidade do meu marido. Ele falou que era casado, mandou uma foto da mulher dele, só que a mulher não era eu. Escuta só, o meu marido, ele viajava muito a trabalho por conta da empresa dele dando palestras. E dependendo da cidade pra onde ele ia, às vezes ele ficava 2, 3 dias e às vezes até um mês. E eu tenho uma loja de roupas, então sempre que ele ia pra cidade perto, que ele ia ficar, tipo, poucos dias, eu ia junto com ele. E assim, nesses 13 anos de casamento, claro que a gente já teve vários desentendimentos, brigas por conta de ciúmes, outros motivos, só que eu nunca peguei traição. Beleza, um certo dia ele chegou em casa, chegou de uma dessas viagens, e nessa viagem eu não fui, porque ele tinha ficado bastante tempo fora, então eu não fui. Só que antes dele ir viajar, eu tinha esquecido um dos meus relógios dentro do carro dele. Então assim que ele chegou de viagem, eu fui até o carro para poder pegar esse meu relógio. Cheguei no carro, meu relógio não estava ali onde eu sempre deixo, então eu comecei a procurar. E enquanto eu procurava o relógio, eu olhei debaixo do banco. E quando eu olhei debaixo do banco, eu vi que tinha um presente. E aquele presente parecia ser para uma mulher. E claro que eu achei que aquele presente era para mim. Beleza, deixei o presente ali, não mexi nele, terminei de procurar o meu relógio, achei, saí do carro e não falei nada, não comentei nada com ele sobre aquele presente. Eu esperei que ele fosse me dar, tipo uma surpresa. Só que os dias se passaram e nada dele me dar aquele presente. Foi então que eu fui até o carro dele de novo, disfarçadamente procurar para ver se estava lá. E o presente não estava mais lá. Na hora, o meu coração já gelou. Acho que foi a primeira vez, assim, que eu realmente desconfiei dele sobre alguma coisa. Eu fiquei tão encanada com aquilo que eu fui e mandei mensagem para uma amiga minha desabafando com ela. Nisso ela falou, amiga, vem aqui em casa pra gente poder conversar, quem sabe assim você se acalma. E eu fui até a casa dela. E chegando lá na casa da minha amiga, conversa vai, conversa vem, ela falou que ela conhecia uma moça que era GP e essa moça ela cobrava para fazer teste de fidelidade. E claro que na hora eu já quis fazer. Então entramos em contato com essa moça, ela aceitou fazer, paguei para ela, né, o valor que ela pediu, passei todas as informações que ela precisava e ela foi. Ela mandou mensagem pro meu marido para poder fazer esse teste de fidelidade. E ela realmente fez assim muito certinho, ela deu uma desculpa lá e começou a puxar assunto com ele. Até que no meio do assunto deles, o meu marido respondeu assim, moça, eu sou casado, muito bem casado, então eu vou te bloquear aqui. E quando ele falou isso, na hora, ela mandou o print pra mim. E tipo assim, eu pulava de felicidade, eu pulava de alegria. Só que antes dele bloquear ela, ele mandou uma foto da mulher dele e falou assim, além de ser casado, eu sou muito sortudo, porque olha como que a minha mulher é linda. E além de ser linda, tá esperando o meu maior presente, que é o meu filho. E ele mandou a foto, só que era de uma outra mulher. Parte 2. Quando ela me mandou o print com essa parte, onde ele mostrava a foto dessa mulher e falava que era casado com essa mulher, o meu mundo parou. Eu senti a sensação assim de, sei lá, de estar dopada. As minhas pernas começaram a formigar, a minha mão formigava, meu coração acelerado, a minha boca seca. Parecia que tudo aquilo ali não era verdade, era uma pegadinha. E eu fiquei tão assim, tão passada, tão mal, que nem pra casa eu consegui voltar dirigindo. Quem teve que me levar de volta pra casa foi a minha amiga. E assim que eu cheguei em casa, meu marido já estava. Eu ainda estava meio estranha, tentando assimilar tudo aquilo. No fundo, eu queria apenas que fosse um pesadelo, uma brincadeira. Então, cheguei nele, sentei com ele ali para conversar. E eu já logo mostrei todos os prints que a moça tinha me enviado. No fundo, eu esperava que ele falasse assim, não, amor, foi só uma brincadeira, eu desconfiei, por isso que eu fiz isso.
Só que não, ele acabou confessando tudo mesmo. E ele falou que já tinha um tempo que ele queria me contar sobre isso, só que ele não sabia como. Ele falou que ele acabou se apaixonando por uma menina que entrou para trabalhar na empresa dele. Eles começaram, aos poucos, eles foram conversando, tendo contato, começaram a ficar. E essa menina acabou engravidando. E depois que ele descobriu sobre a gravidez dela, ele pediu ela em namoro, montou um apartamento para os dois, para eles poderem ficar juntos, tipo, morarem juntos. E ali ele pediu o divórcio para mim, para poder se casar com ela. Ele falou que ele não queria nada, que eu poderia ficar com tudo. No caso, depois que a gente se casou, tudo que era meu e dele, ele falou que ele não queria nada. Ele realmente abriu mão de tudo. Ele assinou um papel deixando, tipo, tudo pra mim. Ele falou que ele só queria poder me deixar bem pra ele poder viver em paz com ela. E assim foi. Ele foi embora. Meses depois, o bebê dele nasceu. E eles estão juntos até hoje. Dá pra ver que eles estão bem, aparentemente. Eles vivem felizes. E eu, durante muito tempo, eu fiquei assim ainda nesse estado de choque. Parecia que em algum momento eu ia acordar e tudo aquilo não ia passar de um pesadelo. Durante muito tempo eu fiquei assim, sabe? Mas graças a Deus eu consegui tratar isso na terapia e eu consegui me libertar de todo esse sentimento que eu tinha, desse amor que eu tinha. E hoje eu vivo a minha vida muito bem, não preciso de homem pra nada, não dependo de homem pra nada, tenho meu sustento. Direto eu viajo com as minhas amigas, viajo sozinha porque a minha companhia me basta. Eu aprendi a me amar a minha companhia. E com tudo isso eu acabei me tornando muito seletiva. E quando eu falo seletiva é até pra ficar mesmo, imagina pra namorar. Mas é aquilo, se um dia eu tiver que encontrar uma pessoa que realmente for pra ser, vai ser, na hora certa vai aparecer. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que fui barrada no casamento da minha prima com o meu ex por causa do meu vestido. Eu vou mostrar pra vocês aqui as duas opções. O vestido que eu pedi pra fazer, pra ir pro casamento, e o vestido que a minha prima queria que eu usasse. O problema não foi nem tanto pelo vestido, e sim como tudo aconteceu, como a forma que aconteceu. Enfim, eu sempre fui muito íntima de todas as minhas primas, principalmente dessa minha prima que se casou. Na verdade, nós éramos muito íntimas até o dia que ela apareceu namorando o meu ex-namorado. Porém, pra mim, isso não fez nada de diferença, até porque na época, quando eu terminei com ele, eu terminei porque eu não gostava mais dele. Então, quando eu fiquei sabendo que eles estavam namorando, pra mim, foi uma notícia super normal. Só que pra minha prima, ficou tudo muito estranho, porque depois que ela começou a namorar com ele, ela se afastou de mim, ela me evitava, dava pra ver que ela fugia de mim. A impressão que dava é que ela estava com vergonha de estar namorando o meu ex. Até que um dia eu chamei ela pra conversar e falei que eu tava sentindo, que tinha uns dias já que ela tava estranha comigo, perguntei o que tava acontecendo, se eu tinha feito alguma coisa pra ela, e falei pra ela que se fosse algo em relação ao novo namoro dela, que tava tudo bem, que por mim tava tudo assim muito bem. Conversamos bastante nesse dia, eu acredito que ela entendeu o que eu quis dizer, porque depois dessa nossa conversa, ela voltou ao normal comigo. Só que assim, não tão normal também. Eu sentia que ela tinha ciúmes de mim. E ciúmes totalmente sem razão, sem motivo, só que eu sempre ignorei, eu ignorava isso e tratava ela normal. Até que o tempo foi passando e eles marcaram o casamento deles para esse ano. E a minha prima chamou todas as primas para ser madrinha dela e ela me chamou também. E claro que eu aceitei. E detalhe, hoje eu também já estou em outro relacionamento. Beleza, no começo do ano eu comecei já a ir atrás de vestido, né, de terno para alugar. Só que eu não encontrei nada do meu gosto, nenhum vestido assim que eu realmente olhasse e gostasse. Então o que eu fiz? Decidi pagar um pouco mais. Peguei uma referência na internet de como eu queria e pedi para fazer esse vestido. Beleza, pedi para fazer, até que um certo dia, conversando com uma outra prima minha, que também seria madrinha, ela perguntou onde eu comprei o meu vestido, porque ela estava procurando, ela também não estava encontrando. Então eu comentei com ela que eu também não achei e eu pedi para fazer. Mostrei para ela o modelo do vestido que eu queria, ela amou o vestido, também pensou na possibilidade de mandar fazer algo assim para ela. E beleza, morreu o assunto ali. Tá bom, o casamento foi no final do mês passado. Quando foi no começo do mês, a minha prima noiva mandou uma mensagem pra mim, perguntando se eu já tinha comprado o vestido de madrinha. Eu respondi que sim e perguntei o porquê. Eu vou colocar aqui na tela o vestido que eu pedi pra fazer e depois eu mostro o vestido que ela queria que eu usasse.
Quando eu perguntei o porquê, ela respondeu que... Parte 2. Quando eu perguntei para ela o porquê, ela respondeu que ela tinha alugado vestidos iguais para todas as madrinhas. Ela falou que ela tinha conseguido um preço lá muito bom e que ela decidiu alugar os vestidos todos iguais. Foi então que ela me mandou a foto do vestido. Quando eu vi aquele vestido, eu não gostei do modelo do vestido. Então eu perguntei para ela se eu poderia usar o meu, até porque eu pedi para fazer, falei para ela que eu tinha gastado um absurdo no valor, e ela respondeu que não, que teria que ser o vestido que ela escolheu. Ok, fiquei chateada assim, só que eu não falei nada, fiquei quieta. Beleza, dias depois eu mandei mensagem para uma outra prima minha, que também seria madrinha, e perguntei para ela se ela gostou do modelo do vestido que a noiva tinha escolhido para todas as madrinhas. E foi aí que eu descobri que esse vestido tinha sido escolhido só para mim. Essa minha prima madrinha respondeu que não, que a minha prima noiva não tinha mandado nada para ela sobre vestido, falando nada. Então, o que eu fiz? Mandei mensagem para todas as outras madrinhas, que no caso também eram minhas primas, e perguntei para elas sobre o vestido. E nenhuma delas tinha recebido nenhuma mensagem falando nada sobre vestido. Quando eu entendi o que estava acontecendo ali, eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que pra mim, nem nesse casamento eu ia mais. Eu só fui por conta da minha mãe, que pediu pra eu ir, pra eu não levar isso em consideração, pra não ficar um clima ruim. E eu fui no casamento, só que eu fui com o vestido que eu pedi pra fazer. E detalhe, dias antes, a minha prima noiva, ela tinha pedido pra minha mãe levar o vestido que ela escolheu pra mim. Não falei nada, não comentei nada com ninguém e fui pro casamento com o vestido que eu escolhi. Ok, chegamos no casamento e assim que eu fui me preparar pra poder entrar, né, com as madrinhas, eis que desce a minha prima noiva do carro totalmente histérica, nervosa e estressada. E ali ela começou a me xingar, me atacar, porque eu não estava com o vestido que ela tinha escolhido. Porque segundo ela, o casamento era dela, então a gente tinha que fazer o que ela quisesse. E foi então que eu me defendi. Eu olhei pra ela e falei, nossa, mas é engraçado que a regra do vestido só funciona pra mim, não funciona pras outras. Pra quê? Quando eu falei isso, ela ficou mais nervosa ainda. Ela começou a falar que eu só estava vestida daquele jeito pra chamar a atenção do marido dela, porque eu fingia que eu não ligava, mas que no fundo eu estava morrendo de inveja, que eu queria estar no lugar dela, que eu queria ser ela se casando. E detalhe, tudo isso com o meu atual namorado do meu lado. E o meu namorado, ele não gosta muito de confusão. Então, quando ele viu tudo aquilo, ele se retirou e foi pro carro. Quando ele foi pro carro que eu vi ele indo, eu também dei as costas e me virei pra ir embora. Quando eu fiz isso, ela agarrou no meu cabelo e ali ela veio pra cima de mim. E claro que eu também devolvi uns tapas. Eu não sou obrigada a apanhar de graça. Eu sei que ficou assim o maior clima pesado na festa, porque os meus pais, obviamente, não gostaram e também foram embora. Os outros familiares, cada um ficou de um lado, então um falava uma coisa, o outro não gostava. Gerou o maior buchicho no casamento. Ah, mas você estragou o dia dela. Não me sinto nem um pouco culpada porque eu não fiz nada. Quem estragou o dia dela foi ela. Até porque eu estou até agora sem entender o porquê de tudo isso. Ela fala que tudo tinha que ser do jeito dela, beleza. Se todas as madrinhas fossem com aquele vestido, eu também iria. Mas não, a regra funcionou só pra mim. Por quê? Na minha cabeça só passa o quê? Eu sou viciada em academia. Então eu me cuido, eu amo me cuidar, eu amo ir pra academia. E as outras madrinhas, no caso as minhas primas, elas são mais cheinhas, já não vão na academia, já não se cuidam tanto. Então, não sei se foi por isso ou se foi só por ciúmes mesmo do marido dela. Mas se foi por ciúmes, cara, eu tô tão chateada porque eu nunca na minha vida ficaria com esse homem novamente. Não tem nada que sobrasse ali pra ela sentir ciúmes ou algo assim. E agora fica aquela coisa super chata, a minha tia, a mãe dela, vive soltando indiretinhas, sabe, em tudo quanto é lugar, toda vez que eu abro pra ver alguma coisa indireta, e eu sei que é pra mim. E agora fica assim um clima extremamente chato, constrangedor, eu me senti muito humilhada sim, porque a minha roupa ninguém gostou, só que o presente que eu dei como madrinha, gostaram, porque ninguém devolveu, e não foi barato. Eu vou colocar aqui na tela o vestido que ela queria que eu usasse, no caso, só eu. Eu não acho que eu estou errada. De verdade, eu não acho que eu esteja errada. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!